Com Scarlet e Violet, o jogo mais recente da franquia Pokémon, lançado no final do ano passado e ainda recebendo atualizações em DLCs, está mais vivo do que nunca. A comunidade de fãs de Pokémon está sempre pronta para especular sobre o que ocorre nos bastidores, com o tamanho gigantesco que essa franquia tem. E com Scarlet e Violet sendo o primeiro jogo principal de Pokémon realmente de mundo aberto, surgiram muitas teorias circulando na internet. Eu sou o Caio do PokéBind, e estas são as teorias de fãs de Pokémon Scarlet e Violet, que nós amamos e odiamos. Vamos direto para a nossa primeira teoria da lista, que é que Heath, ou alguém do seu grupo, é do tempo atual. Teoria apresentada pelo usuário do Reddit All_Vine. Heath é um personagem secundário que só é conhecido através de um livro que ele deixou para trás. Esse livro documenta a maioria dos fenômenos estranhos que vemos no jogo, como o paradoxo, Donphan agora. Isso serve principalmente para mostrar os efeitos da terrestrialização, assim como a máquina do tempo. Heath relata ter perdido a memória, possivelmente por ter sido enviado de volta no tempo. Pelo menos é isso que essa teoria sugere, o que é interessante porque explicaria parte do mistério com o qual ainda estamos lidando. Dito isso, levando tudo em consideração, nós realmente não gostamos dessa ideia. Porque apesar de levantar pontos interessantes, parece explicar algo desnecessário. Uma teoria mais curta da nossa lista vem do Pikmin Attacker no Reddit, o Battle Apple Bond. Greninja é um paradoxo do passado. Isso claramente fala do Pokémon Greninja, evolução final de um inicial que logo virou favorito dos fãs. Nos animes X e Hits, Ash criou um laço especial com seu Greninja, permitindo sua transformação em Ash Greninja. Isso fez a habilidade Battle Bond surgir nos jogos, permitindo que Greninja se transformasse em batalha, como em Dragon Ball Z. Essa teoria sugere que a transformação é o Greninja acessando sua forma do passado, tornando-se um Pokémon paradoxo. Como ele não aparece ativamente na geração 9, é difícil ver como isso seria possível. Eles podem querer dizer que a forma não está mais disponível. Ela pode aparecer em uma futura atualização ou conteúdo para download como um Pokémon paradoxo do passado. Vamos dizer que temos sentimentos mistos sobre essa teoria, porque, embora introduzi-la como uma forma paradoxo seria legal, não achamos que seja muito provável. Nossa próxima teoria é que Sada e Turo são pais de Arven. É uma teoria interessante. Isso sugere que, apesar de Scarlet e Violet terem histórias e professores diferentes, eles estão mais conectados do que acreditávamos. Isso se refere especificamente aos professores, Professora Sada de Scarlet e Professor Turo de Violet. Nos jogos, Arven é filho do professor e foi criado por um dos pais, que o deixou sozinho a maior parte do tempo. A teoria sugere que ambos os jogos tinham versões de Sada e Turo, fazendo Arven parecer com ambos. Embora se possa argumentar que o design de Arven lembra mais Sada do que Turo. Alguns detalhes, como sobrancelhas e partes escuras do cabelo, são inspirados em Turo. Então, com o fato de que ele canonicamente vem de pelo menos um deles, faz sentido que ele possa vir dos dois ao mesmo tempo. Talvez nunca saibamos com certeza, mas vamos dizer que adoramos essa ideia e ela faz todo sentido para a série. Em seguida, temos a teoria do Pokémon imaginário, que tem circulado um pouco no Reddit. A ideia principal é que o ser em forma de disco, chamado Fonte Terrestre, traz criaturas imaginárias à existência. Isso significa que os Pokémon paradoxos que você enfrenta em Scarlet e Violet não são e nunca foram Pokémon reais, mas sim criações da imaginação da região, trazidos à vida pela força de vontade. A única evidência real até agora é que Arven supostamente afirma que os Pokémon paradoxo foram documentados antes da criação da máquina do tempo. É convincente, mas não prova a teoria especificamente. A única evidência dessa teoria está no Pokémon Quimera. Vamos discutir em breve. Mas como eles não estão atualmente no jogo, não podemos realmente mencionar isso. Dito isso, temos sentimentos mistos sobre essa teoria. Vamos discutir a teoria do Pokémon Quimera no conteúdo para download. O Pokémon Quimera foi encontrado, ilustrado e possui algumas informações nos arquivos. Essas quimeras parecem ser uma mistura dos cães lendários da geração 2 Suicune, Entei e Raikou. O outro lembra os espadachins da justiça da geração 5, Cobalion, Terrakion e Virizion. Essas criaturas parecem ser fusões dos trios, sugerindo que são outra forma de Pokémon Paradox do jogo base e provavelmente serão exclusivas de cada versão. A teoria afirma que eles serão parte importante do futuro conteúdo para download dos jogos. Considerando que o suposto terceiro lendário é a fonte da cristalização e a teoria da imaginação citada antes.
Essas quimeras são consideradas imaginárias, mostrando como as pessoas imaginam um Pokémon da Área Zero. Há várias formas da quimera surgir no conteúdo para download e, se for bem feito, estamos ansiosos para ver o resultado. Então vamos dizer que realmente gostamos dessa ideia. Retornando às teorias do Reddit, há uma forma paradoxo semelhante ao Glalie e Froslas, sugerida pelo usuário Aplacy. Eles não explicam porque acreditam que esses Pokémon teriam uma forma paradoxo, apenas citam a lógica da escolha. Em Pokémon Violet, um dos Pokémon paradoxos capturáveis é o Iron Valiant, uma versão futurista do Galad. Embora Iron Valiant tenha mais elementos de design inspirados no Mega Galad, é interessante notar as influências de Gardevoir ali também, o que levou esse usuário a especular sobre a possível combinação. Seria interessante ver como esses dois Pokémon tão diferentes se combinariam. Em segundo lugar, faz sentido que passado e futuro favoreçam tal evolução, dado o quão bons são esses dois Pokémon. Ver essa forma paradoxal seria muito legal. Então temos que dizer que, apesar de não haver realmente nenhuma evidência, adoraríamos ver isso se tornar realidade. O mesmo usuário do Reddit sugere que talvez vejamos uma lanterna paradoxo em Dedenne. Eles apresentam razões convincentes para crer que esses dois Pokémon podem ganhar formas paradoxo. O motivo para Dedenne é que, segundo a Pokédex em Pokémon Scarlet, ele ainda não desenvolveu totalmente suas bolsas elétricas nas bochechas. Afirmam que isso sugere que Dedenne pode ter uma forma paradoxo evoluída, exibindo o domínio total de seus poderes elétricos. Embora faça sentido, não combina com o estilo das outras formas. Paradoxo do futuro que vemos. O que pode ser a lanterna paradoxo que eles mencionam? Isso vem de um card de troca chamado Pikachu de Yokohama, onde há um submarino lanterna. E eles mencionam que isso faria sentido porque Espinhos de Ferro, a versão paradoxo futuro do Tiranitar, é baseado em um robô de Pokémon Black and White. Sem dúvida é uma ideia criativa, por isso adoraríamos ver essa teoria se realizar. A última teoria do Reddit que vamos discutir é que o conteúdo para download vai focar apenas no sul de Kalos. Essa teoria apresenta um possível enredo para o conteúdo para download de Pokémon Scarlet e Violet. Isso vem de uma mistura de possíveis pistas e elementos da história que sugerem que Kalos pode ser uma parte importante de qualquer conteúdo futuro. Já é bem conhecido neste ponto que Paldea é baseada na Espanha, que fica notavelmente próxima da França, país no qual a região de Kalos é baseada. Agora, isso já foi mencionado várias vezes até aqui. No nordeste do mapa de Paldea, há uma grande parede que não pode ser escalada ou atravessada. E com base em onde ela está, pode estar conectada a Kalos, vimos isso no conteúdo para download de Sword and Shield. Eles não têm problema em criar novos centros e outras coisas assim, com mapas grandes para basear as histórias ou o conteúdo para download. Agora, eles mencionam que seria uma parte de Kalos ao sul que a gente ou não explorou ou não viu muito em X-Ig. Vou dizer que temos sentimentos mistos sobre isso. Com tantas possibilidades, se Kalos retornasse em Pokémon Scarlet e Violet pareceria um desperdício. Fazer apenas parte da região, não toda ela. Agora, algo que não tem a ver com o mapa da conteúdo para download, mas sim com a história. A teoria de que a conteúdo para download vai concluir os mistérios de Kalos. Nos diversos jogos de Pokémon, surgiram muitos mistérios não resolvidos. E a sexta geração, X e Y, não diferem. Alguns pontos importantes da história e mistérios nunca foram resolvidos porque o Pokémon Z nunca foi lançado. E isso inclui, mas não se limita à misteriosa fantasma Hexmaniac que você encontra aleatoriamente, assim como o Floette dele, e mais da história envolvendo o Zigad. Dada a proximidade de Paldea com Kalos e os mistérios ainda sem solução após tantos anos, seria lógico finalmente esclarecer esses personagens e mistérios. Devido às semelhanças entre Zigad e a fonte terrestre, faz sentido que ambos estejam ligados no conteúdo para download. Então, temos que dizer que adoramos essa teoria e realmente gostaríamos de ver esses mistérios finalmente resolvidos. A última teoria de hoje é rápida. O conteúdo para download pode trazer as mega evoluções de volta. Claro, isso continua na teoria de que Kalos terá um papel importante no conteúdo para download. No entanto, há muitos indícios de que isso é algo muito possível. Primeiro temos Valente Férreo e Lua Rugidora, inspirados em Mega Galad e Mega Salamence respectivamente. Depois temos o fato de que os cristais Terra e a teracristalização têm efeitos interessantes e são baseados em cristais semelhantes às Mega Pedras. No entanto, a evidência mais contundente é que o famoso vazador RiddlerQ, no Twitter, fez uma postagem sugerindo que as Mega Evoluções farão parte do conteúdo para download de alguma forma. E sim, nós adoraríamos que isso fosse verdade, pois além das variantes regionais.
É uma das adições mais interessantes aos jogos principais de Pokémon em anos. Mas conte pra gente nos comentários qual dessas teorias de Scarlet e Violet você mais gostou e quais você acha que podem ser verdade. Ative o sininho e confira nossos outros vídeos de Pokémon. Obrigado por assistir e até a próxima.